Olá, graça e paz, amados, escolhidos, predestinados do Senhor. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu peço que você já deixe o seu like, 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 like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho. No vídeo de hoje, eu farei a leitura de um livro da editora O Verbo, chamado Temor Reverencial, da autora Solange Brant, da Igreja Cristo Vive, São Paulo. Farei a leitura do capítulo 1, que fala: tem faltado temor do Senhor ao povo de Deus? Meu querido leitor, ovelha preciosa, herdeiro de Deus, abençoado com toda sorte de bênção espiritual, em Cristo Jesus. Nós temos assistido, pasmos, o povo de Deus, neste século fazer o que bem entende de suas vidas, mas não dando satisfação a ninguém, nem sequer ao próprio Deus. Porque o sentimento de independência e individualidade se expandiu de tal forma que hoje o inimigo das nossas almas consegue confundir os crentes, misturando em suas cabeças conceitos com independência, liberdade, respeito e submissão com libertinagem, soberba, desrespeito e rebeldia. Em confusão entre liberdade e libertinagem, respeito e desrespeito, submissão e rebeldia, não só tem permeado nessa sociedade, mas também a obra de Deus. E nós temos visto as consequências, os verdadeiros desastres oriundos dessa confusão na vida de muitos irmãos cristãos. Portanto, cabe ao altar da igreja levar conhecimento bíblico ao povo de Deus. Cabe ao altar da igreja orar para que Deus ilumine o entendimento dos incautos e ensinar àqueles que se chamam pelo nome do Senhor que a despeito de toda a modernidade do nosso século, a despeito de toda a anarquia que está por aí em todos os segmentos da sociedade, há um Deus que é santo, justo, fiel, verdadeiro e imutável. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse Deus não zomba de nós e não admite que nós zombemos dele. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Está escrito em Gálatas 6:7. É muito triste observar a plantação dos cristãos que vivem semeando na carne. Chega mesmo a doer o coração. É degradante a vida de quem colhe frutos daquilo que semeou na carne. O sofrimento é intenso, a dor, a vergonha, não só da própria pessoa, mas também da família e dos demais em seu entorno. No entanto, pior do que observar
Eu vou precisar dar pause nisso, né, Vi? Pior do que observar. Tira esse gato daqui. Volta lá. Eu achei que você tivesse dado pause, você mexeu no computador. Espera aí. Pior do que observar. Uhum, só tô tentando achar. Tá. 1, 2, 3, voltando. No entanto, pior do que observar a colheita desastrosa de quem semeia na carne, o mais triste é que também entristece o Espírito de Deus e apaga suas manifestações. É constatar que muitas posturas não mudam. A mente não é renovada, portanto, a vida não é transformada. Os erros são justificados e a culpa vai sempre para os outros. Isso é lamentável. Isso é triste. Eu venho há muito tempo orando e perguntando para Deus: Senhor, o que acontece com essas pessoas? O que se passa com esses cristãos? Por que vivem plantando errado? Por que são inconsequentes? Por que justificam seus erros dizendo sempre que Deus falou, que Deus mandou, que Deus mostrou, quando Deus não falou nada, Deus não mandou nada, Deus não mostrou nada? Foi apenas o seu próprio coração enganoso e corrupto. E assim o Senhor me respondeu: Dize-me o que acontece com essas pessoas. O livro de Romanos começou por descortinar. Por que a insistência em plantar na carne? Por que a insistência em ser rebelde? Por que a insistência com a irreverência, com o desrespeito, com a insubmissão e com a rebeldia? Não há temor de Deus diante de seus olhos, diz em Romanos 3:18. Isso é uma afirmação de Deus. Está na Bíblia. O Senhor também me mostrou. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Em Provérbios 1:29. Apesar de lerem na Bíblia e cantarem muitos hinos de louvor sobre o temor do Senhor, infelizmente, não conseguem compreender verdadeiramente o significado deste temor ao Senhor. Quando se ouve a palavra temer, de imediato nós a associamos ao medo, ao receio. A ideia de muitas pessoas é que nós devemos ter receio, medo de Deus. Porém, esse é um enfoque errado para a palavra temer. Até agora, estávamos abordando o temor reverencial em seu aspecto de obediência, de submissão, de respeito com o submetimento e de veneração a Deus. Mas a palavra de Deus também traz muitos versículos falando para nós não temermos. Não temerei, ou então a quem temerei? Que temor é esse que não devemos ter? E qual o temor que devemos ter? Porque na língua portuguesa nós só temos uma palavra, temer. Então é preciso entender quando e o que se deve temer, bem como quando não e o que não se deve temer. Diversas passagens na Bíblia dizem para não temer. Não temas ao homem, não temas o mal, não temas a noite, não temas a morte. Todavia, encontramos outras passagens bíblicas que dizem: temei ao Senhor, louve com temor, sirva a Deus com temor. Tema a Deus por causa das obras grandiosas do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Portanto, nós precisamos compreender melhor o significado desta palavra, temor. Tanto no hebraico, língua original do Velho Testamento, como o grego, língua original do Novo Testamento, a palavra temor possui dois significados distintos. Um, verbo que significa tremer de terror,
medo, espanto ou causa tal temor. Ou seja, diz respeito a versículos que tratam do temor enquanto medo, terror e espanto. Sejam Vejamos algumas passagens onde temor significa temor e medo. Arrepia-me-se-á a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Salmos 119, 120. Na primeira parte desse versículo, o sentido do temor refere-se a medo. Pois, em outras palavras, é como se o salmista dissesse: A minha carne se arrepia, porque vem à memória dele os pecados, os que a carne é capaz de fazer. Enquanto ele pensa no que a carne é capaz de fazer diante da soberania de Deus, do poder de Deus, ele diz: Com temor de ti. Na segunda parte, o temo os teus juízos, em outras palavras, seria: eu sei que se eu andar na carne, as coisas não me irão bem. Como um eleito escolhido, salvo, terei disciplina, correção e açoites da parte de Deus. Estes são os juízos sobre os quais já estudamos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores, dizem Salmos 119 a 121. Veja o medo que ele tinha e como começa a mostrar para Deus como andava. Perceba aqui, o significado é de medo mesmo. Ele tinha medo do que Deus estabelecesse um tipo de juízo na vida dele e que a disciplina fosse tamanha ao ponto de ser entregue aos seus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Está escrito em Salmos 119, 122. Portanto, o Senhor aqui é o se refere ao verbo que significa de temer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com as multidões das tuas feitiçarias, em que te fatigastes desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Está escrito em Isaías 47, 12. Em algumas Bíblias, ao invés de usarem o termo terror, colocam a palavra temor. Nesse caso, ela está no sentido de dar medo a alguém, pois está falando de encantamentos, feitiçarias e consultas a coisas que Deus não aprovava. Para fazer justiça aos órfãos e aos oprimidos, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Está escrito em Salmos 10, 18. Quando Deus faz justiça na vida daqueles que são mais fracos e frágeis, órfãos e oprimidos, ele diz: a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Saiba que o nosso Deus julga a causa dos órfãos, das viúvas e cuida daqueles que estão oprimidos, para que o homem não infunda medo. Nesse caso, também, em algumas versões da Bíblia, ao invés de usarem a palavra terror, usam a palavra temor. Agora, veja o outro significado da palavra nos textos originais. O segundo significado seria o verbo que significa temer com reverência, reverenciar, obedecer sem questionar, respeitar com sujeição, submeter, venerar. Esse é exatamente o sentido de temor que tratamos nesse livro. Vejamos alguns textos com esse significado. Está em Levíticos 19 e 30. Guardareis aos meus sábados e reverenciareis aos meus santuários. Eu sou o Senhor. Quando há referida a passagem, é preciso situar que se trata do contexto da lei mosaica. E nesse caso, a palavra reverenciar diz respeito ao temor no sentido de obediência, veneração, ou seja, é a representação
da palavra temor. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Está escrito em Isaías 29, 23. Nessa passagem, o significado não é de medo, mas sim de submetimento, reverência, respeitar o Deus de Israel. Quando as pessoas virem as obras do Senhor no meio do povo de Deus, irão glorificar e santificar o nome de Jesus. Assim, temerão o Deus de Israel. Nesse mesmo sentido, a palavra temor é usada no grego, por exemplo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém muitos mais agora, na minha ausência, devolverei a vossa salvação com temor e tremor. Está escrito em Filipenses 2,12. Caro leitor, de acordo com o que você aprendeu até aqui sobre temor, vamos fazer um exercício. O que a palavra se refere nesse caso? É com medo, pavor, terror e desespero que devemos desenvolver a salvação? Esse é o medo que muitas vezes as igrejas da lei mosaica ensinam às ovelhas, passando a ideia de que Deus pesa a mão, de que Deus risca o nome do livro da vida, de que Deus manda você para o inferno e de que os demônios podem te possuir. Mas isso não é o que diz a Bíblia. A palavra grega aqui é semelhante ao verbo iarré, cujo significado é temer com reverência, obedecer sem questionar, respeitar, submeter e venerar. Paulo diz: devolverei a vossa salvação com temor e tremor. Isso quer dizer que você já é salvo agora. Devolva o que Deus fez ao seu espírito, passando isso para todas as áreas da sua vida com temor, com reverência, com submissão, com obediência, sem questionar o que Deus fala, e com temor. Esse termo, você entende? Dará melhor logo mais. Paulo fala desse temor como uma virtude. Não é uma coisa qualquer, é uma virtude. Estou desde o início desse livro falando sobre a importância do desenvolvimento desse temor, pois é o reflexo do caráter de Cristo que vai sendo moldado e desenvolvido em nós. É uma virtude como a de ser bom, paciente, longânimo, honesto. É ainda mais interessante ver como Paulo comenta que virtude é necessária no desenvolvimento da nossa salvação. Por isso é que temos orado pedindo que Deus nos ensine o seu temor. É na igreja que se aprende essa reverência que tanto tenho falado. Infelizmente, como disse anteriormente, a obra do Senhor na terra virou uma grande anarquia. Porém, na igreja, Cristo vive não. Em nossa igreja, há obediência, há submissão incondicional e veneração ao Criador. Você está aprendendo a fazer parte do que é temer ao Senhor. Nós devemos submeter a nossa salvação porque ela nos foi dada graciosamente por Deus. Nós não merecíamos. Por isso, devemos devolvê-la com reverência, como um ato também de adoração ao Altíssimo. Quando você honra a sua salvação, você também está, de certa forma, adorando a Deus, porque você está com temor, com reverência, entendendo como é que Deus quer que você viva a partir daquele momento em que o Senhor lhe buscou do império das trevas, que o libertou e lhe transportou para o filho do reino do seu amor. Veja que surpresa tremenda. Na Bíblia, em inglês, quase todos os versículos aparece a palavra fear, que diz respeito a temor, medo e terror. Sendo assim, na Bíblia em inglês, quando se fala em temer a Deus, está dizendo que é para ter medo mesmo. Não há muita dificuldade para dizer que se deve temer diante do Senhor. Alguns autores apenas usam a palavra
ave, cujo significado é admiração, veneração, respeito, perplexidade, misturada com medo. Portanto, essa admiração, veneração, respeito podem misturar-se com medo. Esbarra assim nessa temida, mas não no sentido de que Deus fará mal para nós, ou de que algo ruim da parte de Deus venha. Todavia, quando a Bíblia diz que devemos desenvolver a salvação com temor e tremor, agora você entende, é uma reverência. E sim, exatamente isso. É com admiração, veneração, respeito, submissão, obediência, mas misturando com fear, de medo, por você saber que não está diante de qualquer pessoa, mas sim diante do Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia Sagrada se refere ao temor de Deus ou temor de Deus, não está afirmando literalmente que o homem deve estar com medo de Deus e cheio de receios em relação ao Senhor, mas deve haver um sentimento de reverência, um sentimento de respeito com sujeição. E por que respeito com sujeição? Porque há pessoas que respeitam outras, mas não se submetem a elas. Nós todos podemos ter experiências assim na vida. Nós respeitamos determinadas pessoas, mas não nos submetemos a elas, não concordamos, não compactuamos, apenas respeitamos. Porém, com Deus, isso não pode ser assim. O temor ao qual a Bíblia se refere é um respeito com sujeição, com submetimento. Temer a Deus é uma forma de veneração ao Senhor, é como uma adoração ao Senhor. Portanto, o que é temer a Deus? Temer a Deus é, portanto, reverenciar, respeitar com sujeição e venerar o Criador. Esse sentimento de reverência e de respeito com sujeição, com submetimento, é uma prática que deve ser desenvolvida pelos seus filhos, pelos salvos em Cristo. Você há de convir comigo que nós não nascemos num relacionamento com Deus, nem sequer o conhecíamos de fato, como ele é. O ser humano é, por natureza, irreverente, até o momento em que ele, estando morto em delitos e pecados, tem um encontro real com Jesus Cristo para a salvação e regeneração. Ele é uma pessoa que age na carne, e na carne não há reverência, não há respeito, não há sujeitação. O que acontece é que muitas pessoas se convertem, entretanto, não renovam sua mente. Logo, não há transformação. Se não há transformação, aqueles conceitos que eram práticas da vida permanecem ainda depois da conversão. Pessoas na carne ainda continuam irreverentes, irresponsáveis, inconsequentes, insubmissas e rebeldes por natureza. Enfim, tudo o que vimos até aqui. O sentimento de reverência e de respeito com submissão deve ser uma prática desenvolvida pelos filhos de Deus. Toda pessoa do Senhor que deseja viver uma vida santa e irrepreensível deve temer a Deus. Assim está escrito em Deuteronômimos 3, 4. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e ele, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Podemos ver que todas as ordens dadas nessa passagem, depois de andar após o Senhor, começa com a primeira que é: a ele temereis. Ou seja, tudo começa com temor, reverência e respeito. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Diz em Salmos 22, 23. Veja que coisa tremenda. O louvor, a glorificação,
A reverência, tudo que Deus manda começa com vós que temeis o Senhor. O verdadeiro louvador, antes de ser louvado, teme a Deus, e assim todos os outros que servem. Você verá isso com muito mais detalhes posteriormente. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o que o dever de todo homem. Está escrito em Eclesiastes 12, 13. Continuarei a leitura num próximo vídeo. Tenha uma boa noite de sono e de descanso. Graça e paz.